crescer com Deus. Só que crescer com Deus é diferente de crescer como as pessoas aí fora imaginam. Porque para crescer com Deus, primeiro você tem que crescer aonde? Para dentro. Primeiro você cresce para dentro. Entenda uma coisa: a sua estrutura para ser grande nessa vida depende da estrutura que você tem dentro de si. Está compreendendo? Por isso que as pessoas que são mais bem-sucedidas são pessoas que já passaram por muita tempestade, mas se mantiveram de pé, conseguiram resistir, porque isso fez elas se tornarem o quê? Mais fortes. E olha só, isso aqui é muito forte o que nós vamos falar hoje, que o rei Davi disse, o Salmo 92, abra aí, Salmos 92, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Ele diz assim, ó: bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar o quê? A tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. A bondade de Deus por mais um dia, pela manhã, e à noite a fidelidade, porque Ele foi fiel em nos guardar durante aquele dia. E ele diz, sobre um instrumento de 10 cordas, e sobre saltério, e sobre a harpa com som solene, pois tu, Senhor, leia bem alto, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, o que? Olha para mim aqui, preste atenção antes de continuar. Quando Deus se manifesta, pessoal, Deus não faz coisa pequena, Deus é grande, e Ele quer fazer o quê? Coisas grandes na sua vida. Sabe qual que é o problema da maioria das pessoas? Elas vivem o natural. Elas vivem o natural. Tem gente que é natural, até o incrédulo é natural ele vender mais em épocas de festividade, é ou não é? Isso é natural até para o incrédulo. É natural você vencer onde todo mundo está vencendo. Aonde ninguém prospera, você tem que prosperar. Se você vive a fé de verdade, não interessa se está ruim para todo mundo, para você não pode estar ruim. Você anda na contramão desse mundo. Quem está compreendendo? Você vê que ele disse, quão grandes são as tuas obras, e leia a continuação, e muito profundos são os teus pensamentos. Você sabia que tem muita gente que nem Deus tem, mas porque ela tem uma mentalidade que pensa de acordo com Deus, ela vence na vida? Tem gente que vai morrer e vai para o inferno, mas porque ela aprendeu a pensar direito, ela tem sucesso. Você vê aí muitos empresários, pessoas falando hoje sobre a mentalidade, é ou não é? E isso é bíblico. Você pode ver a maioria das pessoas que dão palestras empresariais, de motivação, eles tiram de onde essas palestras? Por quê? Porque isso são princípios de Deus. Os teus pensamentos te conduzem para o sucesso ou para a derrota. A pessoa diz assim, o que tem a ver o meu pensamento? Tem tudo a ver. Não tem como você ser uma pessoa que vive pensando negativo e você ser animado. Você não vai conseguir. Você fica preso dentro de si. Se os teus pensamentos jogam contra você, você não tem força para lutar. Quem está entendendo? Por isso que Deus ele diz lá, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. E a Bíblia ensina a gente a pensar grande, a pensar como Deus pensa. Ele diz em Isaías 55, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim também os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Pensamento de Deus ensina que você nasceu para vencer, mas o pensamento escravo faz você pensar o seguinte, é assim mesmo, está ruim para todo mundo,
Você pode não falar para ninguém, mas se isso está dentro de você, isso trava a sua vida. Isso trava. Porque a Bíblia diz: transformai-vos. Pelo quê? Pela mudança no seu modo de pensar. Eu conheço pessoas de Deus, que são de Deus, mas que a vida é travada, porque a cabeça dela não acompanha o que Deus tem para ela. Então Deus não pode fazer. Está compreendendo? É igual você. Você coloca um carro na mão do teu filho de 5 anos de idade. Por quê? Ele não tem cabeça para aquilo, ele não tem estrutura para dirigir. Tem muita gente assim, que ela não tem cabeça para tomar posse do que Deus tem para ela. Porque o que ela pensa a respeito dela mesma, ela se inferioriza, ela se diminui. Então Davi diz: quão grandes são as tuas obras e quão profundos são os teus pensamentos. O homem ignorante, o quê? Não conhece, e nem o louco entende isso. Você vê que tem gente, quando a gente fala isso, de mudar a mentalidade, de mudar a cabeça dela, o pensamento dela, ela diz o quê? Até parece que mudar o pensamento vai fazer mudar a minha vida. Não vai eu trabalhar para ver. Aí que tá, é ou não é? Posso falar uma coisa? Posso? Você vai ficar com raiva? Tem certeza? O meu cunhado, meu concunhado, ele passou lá nas Filipinas, na Islândia. Aí ele estava nas Filipinas. Ele disse que uma vez ele viu uma menina, e ele pegou o dinheiro, comprou um monte de material, foi para cachorro quente, se eu não me engano, para ela fazer. A Carol está aí? Acho que foi, né? Foi cachorro quente? Geladinho. Para poder ajudar ela, para ela começar a fazer alguma coisa, para gerar dinheiro. Sabe o que ela fez com o geladinho? Comeu tudo. Mas sabia que isso, a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que aquele que tem a mente, não é o bolso, entenda bem, não é condição social, é a cabeça. A Bíblia fala que aquele que tem a mente pobre, se você dá semente para ele, ele come a semente. Mas se você dá semente para quem tem a mente rica, ele planta. Ele passa fome por um tempo, mas ele sabe que o retorno vem. Mas a pessoa que ela vive endividada, sabe quem é? É essa que só pensa no momento. Ela não pensa a longo prazo. Ela pensa na hora. Ela quer saciar a fome dela agora. Se dá vontade de comer lanche, eu vou comer lanche todo dia. E no final do mês eu estou todo endividado, todo lascado. É ou não é? Mas aquela que pensa com a cabeça de alguém que vence financeiramente, ela prefere passar vontade, mas ela sabe administrar, ela tem disciplina, ela sabe dizer não, quando precisa dizer não, mas lá na frente ela tem um retorno. Quem está entendendo? E ele diz assim, olha só, vamos lá, continua. Quando o ímpio crescer, como o quê? E quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, e que serão o quê? Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para... Quanto tempo tem a duração da erva do campo? Ela nasce, logo murcha e morre. Ela cresce rápido, é ou não é? Tem gente que ela olha para o incrédulo e diz assim, como é que pode? Eu sirvo a Deus e é uma guerra danada, o fulano não tem Deus, coisa nenhuma, e já está lá na frente. Quando o ímpio crescer como a erva, não olha para ele não. Não se meça pela régua dos outros, cuida de você. O que demora mais para crescer? A erva ou uma árvore? Mas o que morre mais rápido? Qual você quer ser? Mas na hora de pagar o preço, tem muita gente que quer ser como uma erva, ela quer plantar hoje e já quer colher amanhã. Não é assim não. Está entendendo? Tem que criar raiz,
Tem todo um processo. E ele diz assim, ó, vamos lá, continua. Versículo 10. Porém tu, leia bem alto, gente, exaltarás o meu poder como do boi selvagem, serei ungido com o quê? Olha só, os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. Você não precisa desejar o mal de quem faz o mal para você. Quem planta o mal, vai colher o mal. E você vê que a Bíblia diz que Deus faz questão que a gente o quê? Veja aqueles que fizeram mal contra nós caindo. Quem lembra quando o bispo Macedo foi preso? Logo ele saiu. Pouco tempo depois, quem foi preso? O juiz que mandou prender ele. Foi pego com propina. E lá dentro da cadeia, quem evangelizou o juiz? A Igreja Universal. Está entendendo? Olha como que Deus reverte a coisa. Então quando o ímpio crescer como a erva, ainda que cresça rápido, você tem que entender que aquilo ali não tem base, não tem fundamento. Se não tem Deus, meu amigo, do jeito que sobe, desce também. E ele diz assim, ó, agora o versículo 12, leia bem: justo e crescerá. Olha para mim, Davi falou, o ímpio crescerá como a erva, e o justo? Sabe por que ele disse que o justo floresce como a palmeira? Porque a palmeira ela floresce em terra seca. Em terra seca. Quem já foi para o Nordeste? Lá chove pouco. As árvores que mais você vê lá, qual é? Palmeira. Lá em Alagoas, eu morei lá. Rapaz, aqueles coqueiros, coisa mais linda. Está entendendo? Terra mais seca, a palmeira floresce. Quer dizer o seguinte, que se eu sou justo, mesmo que esteja uma seca aí fora, eu vou o quê? Eu vou florescer. Esse cedro do Líbano, os primeiros 3 anos, ele só cresce para baixo. Lembra que eu falei de crescer para dentro? O justo floresce como a palmeira e cresce como o cedro do Líbano. Os primeiros 3 anos ele só cresce para dentro da terra. Ele cria mais de 1,5 metro de raízes, e para fora da terra ele só tem 5 centímetros. Que ele cria raízes. Se ele encontrar no meio das raízes rochas, ele pega uma fenda da rocha e a raiz dele quebra a rocha. A raiz quebra a rocha. Sabe o que é isso? Não tem rocha, não tem parede, não tem obstáculo que fica no caminho do justo. Ele floresce na terra seca e ele quebra até pedra que tiver no caminho dele. Diga amém. Eu sei que tem gente aqui que você está quebrando pedra. Você está numa guerra, você está numa luta, mas se você é justo, você vai florescer. Diga graças a Deus. Mas você tem que ser justo. Quando imagina o cedro olhando para a erva do campo. A erva está lá embaixo. Ele demora mais para crescer, mas quando ele cresce, a erva vira o quê? A erva fica nos pés dele. Mostra a palmeira. No ano de 2004, quem lembra o tsunami que deu lá na Indonésia? Tudo caiu. Qual árvore que tem de pé aí? Aí, olha o cedro do Líbano agora, bota o cedro. 3 anos crescendo só para baixo. As horas é a hora de você aplicar onde? Fala, gente. É você olhar para dentro de você. É você aplicar a sua força aqui, ó. Se aprofundar suas raízes em quem? Em Deus. Aprofundar suas raízes na palavra. Porque isso vai te dar estrutura para lá na frente você ter condições de sustentar o que Deus tem para te dar. Não adianta, pessoal. Pessoas fortes
nunca tiveram um passado fácil. Agora, quando você passa por lutas, se você tiver bons olhos com isso, e você cada vez buscar mais, se apegar mais com Deus, aprofundar o quê? As raízes na palavra, você sabe, se aprofundar em Deus, isso aí vai te dar resiliência, vai te dar força, para você ter estrutura para lá na frente, tomar posse do que Deus tem para te dar.